Olá, amigos, olá, amigas. Hermínio Miranda, autor espírita de renome nacional, tem um livro muito interessante que se chama Nossos Filhos são Espíritos. E neste livro, no capítulo 2, há algo que eu gostaria muito de ler para vocês. Ele diz o seguinte: coisas para desaprender. As crianças não vêm com esses bem acabados folhetos impressos que explicam minuciosamente como funcionam os aparelhos que adquirimos nas lojas. Não trazem um manual de instruções que ensine como devemos abrir o pacote, tirar o aparelho da caixa, instalá-lo e fazê-lo funcionar. Também não trazem certificado de garantia que se possa apresentar ao representante autorizado juntamente com a nota fiscal, caso haja algum defeito de fabricação. Este livro de Hermínio é muito importante para especialmente nós mães, porque nossos filhos, afinal, o que são nossos filhos? O que eles representam para nós e o que nós representamos para eles, além desse relacionamento de pais e filhos. Ao recebermos nossos filhos em nossos lares, é uma tarefa extraordinária que Deus nos apresenta, não só para o nosso próprio crescimento, como para o crescimento de nossos filhos. E em falando no aprendizado, é muito frequente, não é impossível, que as famílias tenham uma ou duas crianças, e você pode ter na sua própria família, algumas crianças que tenham uma sensibilidade especial que nós chamamos de mediunidade, que sejam médios. Como também, muitas vezes, as crianças têm algumas manifestações de terror noturno, de sonilóquio, sonambulismo. Então, são fatos que muitas vezes perturbam a paz familiar e preocupam os pais. O AME Pergunta, ele convidou o Dr. Fernando Souza, que é um neurologista, e se especializou também no trato com crianças que têm mediunidade, crianças com autismo, TDAH, e vem falar para nós, nesse programa de hoje, sobre a mediunidade na infância. Convidamos vocês agora para ouvir o Dr. Fernando Souza sobre esse tema tão importante, mediunidade na infância. Muito obrigada, boa noite. Alô, amigos. Me chamo Fernando Souza, sou médico, neurologista infantil há várias décadas e sou membro ativo da AME Brasil. Estamos aqui para conversar um pouco a respeito do que seria mediunidade infantil. O que seria ser médium, antes de tudo? A gente vai ver no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, na questão 159, que médium é todo aquele que sente a presença, obviamente, de espíritos. Foi assim que Kardec definiu. Aí perguntaríamos, criança tem mediunidade? No Livro dos Médiuns, no capítulo 18, os itens da questão 221 e itens 6 a 8, Kardec dá uma belíssima explicação do que seria mediunidade infantil, de como trabalhar essa mediunidade. Ele alerta de que deveríamos ver a mediunidade como um atributo do espírito, como ver, ouvir, enxergar, raciocinar. A mediunidade já vem com um ser. Segundo Kardec, todos são médios. Agora, uns mais e outros menos. E como devemos proceder com a mediunidade na criança? A abordagem de Kardec, dos itens 6 a 8, dessa questão 221, são maravilhosas. Tem um efeito pedagógico, tem um efeito esclarecedor à família, extremamente importante. Mas é importante que se diga aqui que
como devemos proceder com a criança. Então aquela criança que chega assim, mamãe, eu vi essa pessoa aqui do quadro, ela me apareceu ontem e me disse que estava me olhando, estava gostando muito de mim. E a mãe fica estupefata, porque a criança, na verdade, se reporta à senhora, sua mãe, que já faleceu há cerca de 5 anos. Esse é um dos sintomas da mediunidade fisiologicamente que não devemos nos assustar. Devemos apenas, com a criança, resguardá-la. Lembrar que a oração frequente, então a mãe diria, vamos rezar por essa pessoa do retrato? Mas não dizer, você não a viu, ela é minha mãe, ela já morreu, ela não viria a você. Isso vai conturbar o pensamento infantil e criar problemas. O que seria então a mediunidade torturosa? Então seria a obsessão. E o que é obsessão? Da mesma forma como Kardec define mediunidade, ele define obsessão. Obsessão é quando um espírito malfazejo, lembrar que os espíritos guias, protetores, anjos da guarda, jamais obsedariam quem quer que o fosse, criança ou adulto. Porém, os espíritos inferiores, esses obsediam. E criança é apenas um espírito, como nos diz Hermínio Miranda na sua obra Nossos Filhos são Espíritos. Como a Sueli Caldas Schubert aborda na sua obra Mediunidade na Criança, ela fala muito bem disso. Então, criança também, como espírito, pode ter erros do passado. E esses erros do passado podem, nesta encarnação, projetar algum contato com aqueles aos quais a criança feriu em épocas passadas. E agora, como criança, essa entidade obsessora a procura. Recentemente, nesse período de pandemia, como médico, eu fui solicitado por uma psicóloga de uma criança de 10 anos que simplesmente e subitamente surtou, como nós chamamos, na clínica da saúde mental. A criança refere que estava vendo um homem que disse, se você não fizer isto para mim, eu vou matar seu pai e sua mãe. Você veja como isso levaria a criança a ter medo e a buscar a resposta a quem quer que fosse. Então, nesses casos, obviamente, o que a gente recomenda é se aceitarem o encaminhamento à casa espírita para o tratamento e para o afastamento da entidade que está provocando o processo obsessivo. Então, isso seria a mediunidade em forma obsessora. Nós temos, no projeto recentemente terminado, da FEB, sobre a mediunidade infantil, da qual eu faço parte, a FEB, como consultor científico, foram analisadas 981 crianças em todo o Brasil. Dessas 981, 50% eram do sexo feminino e 48% do sexo masculino. 29% estavam na idade de 10 a 12 anos, 22% na idade de 8 a 9, 21% estava na idade de 6 a 7 anos, 16% na idade de 4 a 5 e, notem bem, da idade de 1 a 3 anos, 10%. Nós vimos desses 981 indivíduos que 39% desenvolveram a mediunidade por vidência, ou seja, ver diretamente o espírito. E 28% por audiência, ou seja, aquela entidade que fala aparentemente dentro do cérebro do ser humano. Certo? Nós precisamos entender, para concluir
esse breve repasso sobre a mediunidade infantil, de que tudo, na verdade, começou com crianças. Era 31 de março de 1848, em Hydesville, próximo à cidade de Nova York, duas crianças, uma de 11 e outra de 15, Kate e Margaret Fox, ambas irmãs, tiveram os primeiros contatos com um espírito que havia sido assassinado e enterrado em suas casas. Em seguida, nós sabemos que Kardec teve contato com a doutrina dos espíritos. E lembro aos senhores que foi Julie e Caroline Baudin, uma de 15 e outra de 18 anos, que muito contribuíram. Julie e Caroline Baudin praticamente responderam a todas as questões psicograficamente do Livro dos Espíritos. Pergunta e resposta. Depois sendo asseverado pelo próprio Allan Kardec. E a gente concluiria da seguinte forma: a humanidade sempre vai viver com a mediunidade, seja na infância, seja na adolescência, seja na fase adultícia. Devemos encarar a mediunidade como realmente um atributo do espírito, algo fisiologicamente que nascemos com ela. E trabalhar essa mediunidade, como nos diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, dai de graça o que de graça recebeste. Trabalhar essa mediunidade para esse porvir futuro da humanidade, em que essas crianças que são chamadas ao fenômeno mediúnico possam contribuir, porque o médium é apenas aquele que serve de auxiliar aos espíritos que desejam se comunicar. Deixo a todos o meu abraço e recomendo a leitura dos livros Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, A Mediunidade na Infância, de Sueli Caldas Schubert. E não nos esqueçamos de frisar o grande médium Divaldo Pereira Franco, que aos 4 anos uma senhora apareceu a ele e disse: vai dizer à tua mãe que eu preciso falar com ela. E ele vai à dona Ana, sua mãe, e ela o chamava de Didi. E ela disse o seguinte: Didi, deixe de brincadeira, com essas coisas não se brinca. E ele descreve a pessoa exatamente. Nem dona Ana a conhecia, porque a mãe de Divaldo, ao nascer, a sua mãe faleceu. Então nem ela conhecia, nem Divaldo. Ambas foram para a casa da irmã, tia de Divaldo, da irmã de dona Ana, e dona Edviges, naquela ocasião, confirmou que, em verdade, era a avó de Divaldo, era sua mãe. Então, a mediunidade sempre nos acompanhará. Sabemos educá-la, trabalhá-la e ser útil à obra de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.